Capítulo 10 das turmas e câmaras. Artigo 78. O tribunal compõe-se de 6 turmas julgadoras, integradas por todos os seus desembargadores, subdivididas em câmaras. Parágrafo 1º. Poderão ser constituídas tantas câmaras quantas forem necessárias por deliberação do tribunal pleno. Parágrafo 2º. As câmaras serão designadas pelos primeiros números ordinais. Parágrafo 3º. Cada câmara será composta por 5 desembargadores, observado o critério de antiguidade, e funcionará com 3 de seus membros, incluindo os eventuais juízes titulares de vara do trabalho, atuando como substitutos ou convocados. Parágrafo 4º. As 5 primeiras turmas julgadoras serão compostas por 2 câmaras e a 6ª turma funcionará em câmara única. Artigo 79. As presidências das turmas serão exercidas pelos desembargadores eleitos por seus integrantes na 3ª quinta-feira do mês de novembro dos anos pares ou no primeiro dia útil subsequente, com posse no primeiro dia útil seguinte à data de posse prevista para a administração. Parágrafo único. O presidente da turma dirigirá a câmara que integra e a outra câmara será dirigida pelo desembargador eleito por seus integrantes, segundo as mesmas regras constantes no caput deste artigo, e serão substituídos em suas ausências pelo critério de antiguidade. Artigo 80. No julgamento, havendo impedimento ou ausência ocasional, o magistrado, quando não for relator, será substituído por um dos desembargadores ou por outro juiz presente na sessão, observada a ordem de antiguidade. Na impossibilidade, o substituto será designado mediante sorteio dentre os desembargadores componentes das demais câmaras, com preferência para a câmara integrante da mesma turma. Parágrafo 1º. Os membros da administração integrarão as turmas e respectivas câmaras de origem, participando dos julgamentos quando necessário. Parágrafo 2º. Os julgamentos serão realizados por 3 magistrados, observando-se a ordem de antiguidade, a contar do relator. Artigo 81. Compete ao presidente da turma despachar o expediente em geral e orientar, controlar e fiscalizar as tarefas administrativas da turma. Indicar o secretário da turma e seu substituto. Providenciar, mediante solicitação ao presidente do tribunal, a convocação de juiz para atuar nas respectivas câmaras, nos termos regimentais, com a oitiva dos presidentes destas. Parágrafo único. No caso de afastamento temporário do presidente da turma, assumirá suas atribuições o presidente da outra câmara e, em caso de impossibilidade, o desembargador mais antigo dentro da respectiva turma. Artigo 82. O presidente da Câmara presidirá os trabalhos da sessão nos processos em que atuar como relator ou votante. Nos demais processos, presidirá a sessão o desembargador relator ou votante mais antigo que integre a Câmara, ou, sucessivamente, a turma. Artigo 83. Compete a cada Câmara julgar os recursos ordinários, exceto nas hipóteses previstas no artigo 71, inciso 10, e no artigo 77, inciso 11. Compete a cada Câmara julgar os agravos de petição e de instrumento interpostos em matéria de sua competência. Compete a cada Câmara julgar as tutelas provisórias nos feitos a ela submetidos.
Compete a cada Câmara julgar os agravos internos das decisões monocráticas dos relatores nos processos de sua competência, observado o procedimento previsto nos artigos 350 a 353. Determinar aos juízes de primeiro grau a realização de atos processuais e diligências necessários ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Fiscalizar o cumprimento das suas próprias decisões. Decretar a nulidade dos atos praticados em desobediência às suas decisões. Julgar as exceções de suspeição e impedimento arguídas contra a própria Câmara ou contra qualquer dos seus membros. Julgar as exceções de incompetência que lhe forem opostas. Requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos submetidos à sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. Exercer em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições decorrentes de sua jurisdição. Julgar as habilitações incidentes e arguições de falsidade em processos pendentes de julgamento. Julgar os embargos de declaração opostos às suas próprias decisões. Promover por proposta de qualquer de seus membros a remessa de processos ao Tribunal Pleno, ao órgão especial e às sessões especializadas quando a matéria for de competência daqueles. Dar ciência às autoridades competentes de fato que possa configurar crime de ação pública, verificado nos documentos e nos autos sujeitos ao seu exame. Dar ciência à Corregedoria Regional de atos considerados atentatórios à boa ordem processual. Processar e julgar a restauração de autos quando se tratar de processo de sua competência. Julgar os recursos da União interpostos das decisões monocráticas que homologarem acordo. Julgar as exceções de suspeição ou impedimento opostas pelas partes contra magistrados, ressalvadas as competências dos demais órgãos do tribunal previstas neste regimento. Julgar as reclamações tendentes a garantir a autoridade de suas decisões. Julgar os agravos regimentais conforme previsto no artigo 356 deste regimento interno. Artigo 84. Compete aos presidentes das câmaras presidir as sessões, propor e submeter as questões a julgamento, votar com os demais magistrados, apurar os votos e proclamar as decisões, além de relatar os processos que lhe forem distribuídos. Compete aos presidentes das câmaras designar dia e hora das sessões ordinárias e extraordinárias. Compete aos presidentes das câmaras manter a ordem e o decoro nas sessões, ordenar que se retirem as pessoas que se comportarem inconvenientemente e requisitar, quando necessário, força policial. Compete aos presidentes das câmaras requisitar às autoridades competentes a força necessária sempre que nas sessões houver perturbação da ordem ou fundado temor de sua ocorrência. Compete aos presidentes das câmaras submeter à consideração do Tribunal Pleno, por intermédio do presidente do tribunal, após lavratura do respectivo acórdão, os processos em que na Câmara tenha sido acolhida arguição de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público. Convocar juiz mediante solicitação ao presidente de outra Câmara para integrar o órgão que preside, quando necessário. Requisitar os processos de competência da respectiva Câmara, na hipótese descrita no artigo 173, parágrafo 1º deste regimento interno.